Já fazem quase 6 meses que estamos vivendo essa pandemia. Uma coisa única na história da medicina, que eu jamais pensei em viver, talvez só em cena de filme, e estou vivendo dentro disso esse tempo todo. Cada vez que eu vejo um paciente jovem, sem fatores de risco, desenvolver um quadro grave, eu fico pensando quão frágil nós somos diante disso tudo. E quando eu vejo um colega adquirir a doença, desenvolver complicações e eventualmente até vir a falecer, é aí que eu me pergunto, quão expostos nós, como médicos, estamos diante disso tudo. Vendo isso, eu fico bastante preocupado e com um constante medo. Nós vamos para o hospital sempre trazendo aquele medo de ter pego a doença ou de mais ainda, está servindo como um vetor e trazendo isso para quem nós amamos para dentro da nossa casa. E vejo que nós, profissionais da saúde, ao exercermos a nossa profissão, também estamos muito vulneráveis. Eu tive a sorte, graças a Deus, de até esse momento não ter pego nada, mesmo estando todo dia lá na linha de frente no hospital trabalhando. Mas diversos colegas adquiriram a Covid-19 e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos ouvir aqui o depoimento de diversos colegas que adquiriram a Covid-19 e o que eles sentiram, quais foram os seus sintomas, como eles adquiriram, quais foram os seus medos. E esse é o tema de hoje do nosso quadro Café com Medicina. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica e também professor universitário. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com colegas que possam ter interesse nesse tipo de assunto, pois eu trago todas as quartas e sextas temas relevantes relacionados à medicina de uma forma simples e descomplicada, destinada a você, que é médico ou não. E para começar esse vídeo, gostaria que os colegas que vão conversar conosco hoje se apresentassem. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Sara, tenho 25 anos e eu sou R2 do Programa de Cirurgia Geral do Hospital de Clínicas da UFPR. Oi, meu nome é Fernanda, eu sou médica, recentemente formada pela Universidade Federal do Paraná. Me formei em maio e em junho eu fui morar em Itapema com meu namorado. E lá eu comecei a trabalhar com coronavírus. Comecei a trabalhar principalmente na triagem do coronavírus. Fala Gustavo, fala pessoal do canal. Meu nome é Ricardo, eu sou médico formado na PUC. Atualmente atuo em UTI, em salas vermelhas, serviço de urgência e emergência. Boa tarde, eu me chamo Felipe, tenho 33 anos e sou médico pneumologista, atuo aqui em Maringá e região. E como primeira pergunta, eu gostaria de saber como você adquiriu o Covid-19. Foi durante o trabalho? Como que foi a questão de paramentação? Acha que foi em qual momento específico do atendimento a pacientes ou se foi fora do hospital? Eu peguei o novo coronavírus em maio, mais exatamente no dia 5 de maio, quando os casos aqui na região de Maringá ainda não eram muito numerosos, e eu tenho certeza que eu adquiri trabalhando nos pacientes, seja na enfermaria, seja em UTI, até porque eu segui à risca a quarentena, né? A cidade também aqui em Maringá nos primeiros dias, primeiros 30, 40 dias mesmo, fez um lockdown que foi efetivo, né? Então com certeza foi trabalhando. Bom, no meu caso, eu sempre achei que eu fosse ser o vetor do vírus aqui para casa, mas eu moro com um primo que trabalha fora e ele começou a apresentar sintomas antes de mim. Então, a gente ficou na dúvida, na verdade. Claro que não temos como excluir a possibilidade de ter trazido do hospital, até porque ficar 100% protegido dentro de um ambiente hospitalar é algo muito difícil, né? Às vezes a gente acaba atendendo um paciente que chega no hospital por uma dor abdominal e acaba que ele evolui com sintomas, a gente vai investigar, ele tá com Covid. Às vezes a gente avalia um paciente que também ainda não tem o diagnóstico, a gente tá com o nosso jaleco e uma máscara cirúrgica normal, a gente não tá com uma N95 e um capote extra. Então, manter esse cuidado o tempo inteiro que nós estamos trabalhando com pacientes, com possíveis contaminados, é muito difícil, né? Então, às vezes, eu acabei trazendo para casa e ele apresentou sintoma antes. Eu não consigo precisar o momento adequado que é seu, porque naquela época a gente estava seguindo muito as normas de fazer a intubação precoce, né? Então, portanto, eu até agora, na verdade, estou evitando de fazer VNI e evitando de fazer máscara com alto fluxo de oxigênio em pacientes na enfermaria. Quando isso acontece, a gente às vezes segurar a intubação, mas acabamos usando esses recursos, né, de algo que possa produzir mais aerossol. E em algum desses momentos eu devo ter me contaminado. Eu peguei o Covid, fiquei doente no começo de março, quando os primeiros casos ainda estavam chegando em Curitiba. Foi numa semana, logo depois de uma semana que eu internei 6 ou 8 pacientes
um dos hospitais privados que eu trabalhava na época, e todos eles acabaram indo para UTI, e apesar de estar usando toda a paramentação, tudo que a gente tinha disponível, era um hospital bastante estruturado, ainda é um hospital bem estruturado, acabei provavelmente na desparamentação, alguma falta de cuidado que eu tive, eu acho que eu acabei pegando naquele momento. Cerca de uns 10, 12 dias depois desses internamentos, eu comecei com os sintomas. E como que você percebeu que tinha doença? Quais foram os sintomas que apresentou inicialmente e se apresentou alguma complicação no decorrer do quadro clínico? 2 semanas depois do meu primeiro plantão, eu comecei com alguns sintomas, que foram dor de cabeça, tava com um pouquinho de coriza, um pouquinho de tosse, sentia bastante ardência para respirar, mas assim, eu não dei muita bola porque eu achei que fosse rinite, que a dor de cabeça já era uma coisa comum que eu tinha. Mas como eu tava trabalhando com coronavírus, eu pensei, bom, acho melhor eu fazer o teste só pra eu ficar tranquila e segura de que não é, né? Marquei o teste. E no dia que eu fui fazer o teste, eu comecei com a anosmia e a ageusia. Então eu já praticamente sabia de que era coronavírus mesmo. Fiz o teste, 2 dias depois veio o resultado positivo. Os principais sintomas que eu apresentei, lembro perfeitamente deles. Os primeiros 2 dias eu tive somente tosse seca o dia todo, e no terceiro dia pela manhã eu acordei com muita astenia, não cheguei a ter dor muscular, decidi medir a minha temperatura, eu estava com febre, aí eu já fui fazer o exame. A astenia era intensa, eu não tive condição de trabalhar no dia também, né? Fiz o exame, antes de ser o resultado eu já comuniquei aos hospitais, me afastei, e a febre, né, no dia seguinte já confirmou o caso, foi o exame pelo swab nasal e de orofaringe. A febre foi o sintoma que mais me prejudicou porque esteve diretamente relacionado com a astenia e o mal-estar. Bom, no nosso caso, nós dois, eu e esse meu primo que mora comigo, apresentamos sintomas de resfriado leve. O problema é que tanto eu como ele somos asmáticos e temos rinite. E nada do que aconteceu foi muito diferente de outras vezes que a gente teve crise dessas doenças. Então, foi resfriado, uma prostração leve, a coriza, mas nada muito mais grave, nada de diferente. Como ele trabalha fora, eu pedi para que ele fizesse o exame e, caso necessário, fosse afastado. E nesse meio tempo, eu fiquei assintomática. Tive esses sintomas por 24 horas e até sair o resultado do meu primo, eu comecei a perceber que eu tava com muita dificuldade para sentir cheiro. Tanto que teve um dia que eu cheguei a fazer uma pipoca com manteiga aqui em casa e eu não senti cheiro disso. Então, assim, patognomônico de anosmia. E foi então que eu percebi que, na verdade, não era mais uma crise de rinite, era possivelmente o Covid. Fiz o exame, deu positivo, então fui afastado. Eu acho que eu tive praticamente todos os sintomas. Comecei com desconforto abdominal, dores em cólica, nada muito intenso, até que deu uma aliviada, e depois eu comecei com uma dor de cabeça, comecei com uma coriza logo em seguida, bem característico de uma sinusite. Inclusive eu achei na época que era sinusite. E você teve medo quando descobriu que estaria a doença? Qual foi o momento que te deixou mais angustiado no decorrer desse quadro clínico? Eu morria de medo de dormir, por incrível que pareça. Eu estava exausto, o corpo estava cansado, eu sentia dores no corpo, mas eu tinha medo de dormir porque eu não sabia como eu ia acordar. E durante esses 14 dias eu acabei trocando o dia pela noite praticamente. Então, ou eu dormia vários períodos curtos, ou eu trocava o dia pela noite. E isso acabou até gerando uma aflição um pouco maior na minha família, né? Amigos e todo mundo que tentava entrar em contato, porque no horário que eles tentavam entrar em contato, eu mandava mensagem, eu demorava muito para responder, eu não atendia. Acabou tendo até essa questão da aflição de quem estava em volta, de quem estava acompanhando, os amigos que levavam comida lá em casa, porque eu não podia sair, medicação, enfim. Então, gerou um medo não só em mim, mas também em quem estava por perto, até porque eu fui o primeiro, pelo menos dos meus amigos, meus colegas, eu fui o primeiro que peguei. Bom, o meu maior receio quando eu recebi o resultado do teste foi, na verdade, a preocupação com a minha família.
Eu não moro com os meus pais aqui e eu não sabia como dar essa notícia pra eles sem que eles ficassem preocupados. E isso porque há alguns anos eu e minha família passamos por uma doença bastante grave e tudo depois disso que foi relacionado à saúde e doença teve uma interpretação muito mais intensa, né? As coisas ficam diferentes depois que você passa por uma situação assim. Então, na verdade, eu optei por não contar pra eles, pra poupar eles dessa preocupação realmente. E, assim, eu contei pro meu irmão mais velho, só pra não dizer que ficou um segredo total, mas pensando no tanto que eles já estão preocupados de saber que a gente trabalha no hospital, que precisou da plantão em UTI Covid, o tanto de vela que a minha mãe não deve ter acendido pra mim. Então, eu optei por deixar assim, caso necessário, a gente abriria o jogo. Talvez aí mais pra frente, quando tiver o próximo almoço de família, o assunto surge e a gente acabe comentando, mas por enquanto tá só comigo e meu irmão. E num segundo momento, a gente lembra sempre daqueles pacientes jovens que não têm os fatores de risco para ter um curso grave da doença, mas acabam tendo um desfecho desfavorável. E claro que passa na cabeça, será que eu vou ser um desses? Então, foi o que mais me preocupou nos primeiros dias que eu fiz o monitoramento na minha própria casa, dos sinais vitais, saturação, enfim, o oxímetro ficou na cabeceira da cama e, enfim, mas no final deu tudo certo, aqui o curso foi leve, graças a Deus deu para recuperar 100%. Então, sobre os meus medos, né, depois do diagnóstico, era de chegar algum dia que eu apresentasse piora e precisasse de algum suporte. Eu não disse antes, mas eu tratei em casa, fiquei em casa o tempo todo, mas eu cheguei a ter a ansiedade, né, até porque dá para dizer que aqui era um começo de doença, né, do que a gente sabia, mas eu tive medo sim de piorar a dispneia, da inflamação, né, naquela fase mais inflamatória do organismo. Tive receio disso complicar quando eu precisar de suporte. Mas como a minha febre foi baixando, eu comecei a deixar de ter medo por volta do 7º ou 8º dia de sintoma, quando a febre baixou e eu já estava melhor. E por não ter tido hipóxia em momento algum, eu não diria assim que não tive tantos medos também. Eu senti bastante medo, principalmente porque eu estava morando sozinha com meu namorado, longe dos meus pais, numa cidade nova, que eu não conhecia ninguém, não conhecia nenhum médico. E eu fui pra lá no pico da pandemia, então tinha poucas vagas de UTI, poucas vagas de enfermaria, então eu tinha medo de ser uma das pessoas que fosse ter o coronavírus e precisasse de internação e não pudesse ter acesso à internação corretamente ou adequadamente. Bom, e como foi o tratamento da doença? Você utilizou algum remédio específico? Fez alguma terapia diferente? O que pensou sobre isso? O único medicamento que eu usei foi dipirona, para dor de cabeça. E só. Foi só isso que eu usei mesmo. Bom, quanto ao tratamento, aqui em casa nós somos adeptos dos sintomáticos. A gente só fez medicação voltada ali para prostração, coriza, a bombinha da asma quando necessário e nada mais. Sinceramente, só usei antitérmico e medicamento para dor muscular que eu tive mesmo, né? Eu não fiz nem uso de antibiótico, nem uso de corticoide e foi só isso, foi só antitérmico e sintomático. Tomei esse fitoterápico, tomei vitamina C com zinco e tomei vitamina D com magnésio. E termino esse vídeo com uma homenagem a um colega contemporâneo de faculdade, com a mesma idade que eu e que faleceu no último mês em decorrência da pandemia de coronavírus. Pouco antes de ir para a UTI, ele deixou esse registro nas suas redes sociais. Estou indo para a UTI devido ao agravamento do quadro da Covid-19. Ficarei incomunicável, mas desde já agradeço aos amigos pelas orações. Peguei essa doença fazendo o que amo, cuidando dos meus pacientes com amor e dedicação. Faria tudo outra vez. Sei que meu Deus é soberano sobre todas as coisas. Seus caminhos e propósitos são sempre juntos e perfeitos. E que no fim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.